Nesse vídeo você vai aprender o que é um JSON, qual que é a sua estrutura, a gente vai ver na prática como que é formatado um JSON. Esse conhecimento é essencial para que você consiga trabalhar com ferramentas modernas, ferramentas que estão sendo utilizadas aí nesse mundo DevOps. E além disso, eu vou te explicar onde o JSON é utilizado e também por que você deve conhecer esse formato de documento, esse formato de transferência de dados, beleza? Então, bora lá, bora pro vídeo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do canal. Eu sou Robert Silva e hoje a gente vai falar sobre JSON. Bom, primeiro vamos entender um pouquinho o conceito, né? O que é o JSON? O que significa esse nome? Esse nome ele significa JavaScript Object Notation. Ele é um formato muito leve para efetuar troca de informações entre os sistemas. Eu vou pegar um exemplo aqui. Sabe quando você tem uma API? Essa API ela pega informações de um banco de dados e ela expõe através de seus endpoints. Aí você vem em outra API e consulta essas informações. Quando essa informação vai ser trocada entre essas duas APIs, qual que você acha que é o formato que é utilizado? Bom, na maioria das vezes, principalmente nas APIs mais modernas, API no estilo RESTful, é utilizado o JSON, ok? Então ele é um formato bem simples, onde você consegue possibilitar a transferência de dados de forma leve entre aplicações, entre sistemas e assim por diante, ok? Além disso, ele permite que qualquer pessoa possa ler e escrever. Sim, qualquer pessoa, porque a partir do momento que você entende como ele funciona, qualquer pessoa tem a capacidade de entender o que está dizendo aquele JSON. E eu não estou falando de sintaxe, esse JSON é um log que informa isso, esse JSON é uma configuração de determinada tecnologia. Não, eu estou falando de bater o olho e falar, aqui está querendo dizer isso, essa é a mensagem. Coisa técnica, muito específica, claro que qualquer pessoa não vai conseguir ler, mas isso aqui já é um bom começo, né? Porque a gente começa a transformar ali as informações um pouco mais humanizadas, digamos assim. E além disso, o JSON também facilita a análise e a manipulação por computadores. Por ser um formato muito simples, ele ajuda que a gente manipule dados. Por exemplo, às vezes eu preciso construir alguns códigos para manipular dados de uma API e é muito dado. Então, ao invés de eu ficar chamando várias vezes as APIs, eu crio um arquivo JSON como se eu fosse utilizar ele em cache. Depois eu consigo manipular esse JSON fazendo filtros, buscando caminhos específicos e assim por diante. Então, isso me ajuda muito. O JSON, ele é um conjunto, ele é um documento que ele foi baseado, né? Então, ele é um subconjunto de JavaScript Programming Language Standard, ECMA 262. Claro que eu anotei isso aqui porque eu não ia lembrar esse dado para vocês, né? Mas se você tiver mais interesse em saber de onde que surgiu, você pode procurar aí JavaScript Standard ECMA 262, a terceira edição lá de dezembro de 1999. E um ponto importante, né? Eu tô falando aqui que eu construí um código em Python, eu tô falando que ele pode ser um log, pode ser um arquivo de configuração, mas será que o JSON é restrito a uma linguagem de programação específica? E a verdade é que não. O JSON ele tem um formato totalmente independente de linguagem. E sabe por quê? Porque ele utiliza convenções, né? Ou seja, sintaxes parecidas, configurações parecidas assim, que são muito familiares aos programadores de C, C++, C Sharp, Java, JavaScript, Perl, Python, entre muitas outras linguagens de programação. Eu, particularmente, eu utilizo muito Python e eu consigo te falar, cara, o que eu tenho ali no Python é tudo que eu tenho no JSON. Como, por exemplo, dentro do Python a gente tem um negócio que se chama dicionário. No JSON é exatamente o elemento de chave e valor. E a gente vai entender esse elemento daqui a pouquinho, eu vou mostrar na prática para vocês, ok? Então, essas convenções, essas familiaridades, né, que tem com outras linguagens de programação, isso fez com que o JSON se tornasse a linguagem ideal para transferência de dados, porque qualquer linguagem ali vai conseguir tratar e manipular esse tipo de retorno, ok? Maravilha! Agora vamos falar um pouquinho sobre a estrutura de um JSON. Basicamente, um JSON tem duas estruturas. Uma coleção de chave e valor, conhecido como algumas linguagens de programação, né? Aliás, conhecido em algumas linguagens de programação como Object, Struct, no caso do Python, dicionário, Dash Table, e em outras linguagens vai ter um nome um pouco diferente, mas é aquele elemento de chave e valor que você tem que manipular. E a segunda estrutura que tem é uma lista ordenada. Então ela é conhecida como array, né, em algumas linguagens de programação. Por exemplo, no Python é conhecida também como lista. Eu falo muito de Python por ser uma linguagem de programação bem fácil e muito utilizada para a gente atuar nesse dia de DevOps, só construir ferramentas, construir integrações, construir automações, eu acabo utilizando bastante. Então por isso que minhas referências aqui vai ser um pouquinho de Python, ok? Maravilha. Agora é o seguinte, eu vou compartilhar a tela com você e dar mais detalhes sobre esse JSON. Então a gente vai conhecer um pouco mais a fundo e eu vou te apresentar um site ali onde você consegue criar um JSON, validar se está criando ou não e vou deixar um desafio aqui para você no final desse vídeo, beleza? Então, bora lá, vou compartilhar a tela com você agora. Maravilha, turma. Então aqui a gente já está com a nossa tela compartilhada e agora a gente vai conhecer um pouco mais, né, sobre o JSON, muito mais sobre a estrutura dele em si, tá? Então vamos lá, eu coloquei um quadro branco aqui para a gente estar explicando para vocês, para desenhando juntos aqui a gente entender, tá? Quando a gente fala então de JSON, a gente comentou sobre duas coisas. A gente comentou sobre a estrutura.
Beleza? Então, na estrutura do JSON, o primeiro elemento que nós temos é um elemento que a gente chama de chave e valor, tá? O JSON, ele sempre abre aqui com chaves, aí a gente vai colocar aspas dupla, e vou colocar aqui, ó, aqui, ok, fecho aspas dupla, 2 pontos, aspas dupla de novo, e aqui eu coloco o quê? Um value, ok? E aí eu vou lá e fecho a chave de novo. Essa chave aqui ficou meio horrorosa, né? Então vamos colocar ela de novo aqui. Maravilha, se eu vim aqui, beleza. Então aqui é o nosso value, tá? Vou diminuir aqui um pouquinho só essa caneta para ficar melhor pra gente. Então como que ficaria na prática, tá, pessoal? Depois a gente vai abrir ali um site que eu vou mostrar para vocês, só para vocês entenderem melhor. Mas, por exemplo, aqui a gente poderia ter algo bem simples, como algo assim, ó. Eu vou ter aqui um nome, ok? E aí esse nome, por exemplo, vai ser Robert, tá? Então aqui a gente tem uma estrutura de chave e valor. E aqui a gente precisa entender um ponto, né? Dentro da chave, o que que a gente pode utilizar, tá? Dentro da chave aqui, a gente pode utilizar somente o formato de string, né? O tipo de dado que seja uma string. Então, basicamente, ela tem que o quê? Essa string, ela tem que estar entre aspas dupla, ok? E aqui o conteúdo dela, né? Então, o conteúdo que a gente vai colocar nesse cara. Então, beleza? Então, aqui, de repente, eu quero começar com 1. Beleza, você pode começar com 1, como você vai ver ali depois. Mas, você tem que considerar esse cara entre aspas dupla, porque somente 1 sem aspas dupla, ele significa um valor inteiro. Quando você coloca isso em aspas dupla, significa que você está falando para o JSON que isso é uma string. Maravilha? Beleza. Então, essa é a nossa primeira estrutura, né? Uma estrutura de chave e valor, ok? Na nossa segunda estrutura, eu vou até colocar aqui, aumentar um pouquinho, só para ficar igual as duas, a gente tem uma coleção, né? E uma coleção é o seguinte, uma coleção ela começa com conchetes, ok? Opa, acabei colando aqui no que não devia. Beleza. Uma coleção aqui ela começa com conchetes, tá? E aí esse conchetes aqui a gente vai ter o nosso valor, né? O nosso value dentro desse conchetes aqui. E aí, ó, observe que eu falei sobre aqui, dentro aqui da estrutura de key value, o que que ela suporta. Mas eu não falei do value. Por que que eu não falei? Porque o value, ele é o mesmo tanto para o array, né? Para o array aqui para a lista, quanto para o elemento para estruturar um que é chave e valor. Então esse cara aqui, ele suporta alguns elementos, né? Alguns tipos de dados que a gente pode estar passando. Então ele suporta aqui que a gente passe uma string, beleza? Ele suporta que a gente passe um número, ok? Ele suporta também que a gente passe um objeto, tá? Esse objeto aqui, pessoal, é um elemento de chave e valor. É igual, em algumas linguagens chama de object, em outras linguagens chama de dicionário, como no Python, por exemplo. Aqui, então, esse cara nada mais é do que um objeto de chave e valor. Então, eu vou colocar aqui, ó, key value. Beleza? Maravilha. E aí, depois, a gente também pode ter um outro array dentro desse array, mesmo que a gente já está aqui. Então, posso vir aqui e ter um array, ok? Posso ter também elementos de true e false, ok? E também um elemento nulo, não tem nenhum tipo de problema, tá? Então, esses caras aqui que a gente utiliza dentro de uma estrutura de um JSON, ok? Maravilha! E aí, pessoal, eu já havia comentado alguns exemplos que eu dei ali para vocês, né? E talvez a gente tenha que entender o porquê que eu devo utilizar o JSON, tá, pessoal? O JSON, ele é muito utilizado para arquivo de configuração, por exemplo. Ele é utilizado para APIs, para logs, para Docker, Kubernetes, e eu deixei anotado aqui Grafana e Zabbix. Aqui são as que eu lembrei agora, mas a gente tem muitas outras utilidades, por exemplo, para esse cara aqui, para o JSON estar utilizando. Conforme você for conhecendo mais ferramentas, você vai ver que mais coisa utiliza o JSON, ok? Então isso aqui é muito interessante, né? E além dessa parte de arquivo de configuração, resultado de informações, de requisições, tem a questão do cache também que eu informei para vocês. E existem bancos de dados que utilizam uma estrutura de JSON, como por exemplo, o banco NoSQL. Então, ao invés de ter um formato de tabelas, a gente vai ter aqui um formato de chave e valor, um elemento de JSON ali para estar inserindo as informações. Então vocês vão ver que é muito mais simples a gente manipular, é muito mais fácil a gente estar fazendo esse tipo de manipulação, beleza? Então vou voltar agora para a tela compartilhada aqui e a gente vai ver um site, né, para a gente estar exercitando aqui essa estrutura. Então eu deixei separado aqui, ó, esse Best JSON Editor Online, tá? Então ele vai trazer algumas informações aqui pra gente, ok? Então eu vou colocar aqui, vou começar criando, abrindo as chaves, eu vou dar até um zoom aqui para que vocês possam
enxergar melhor, e depois eu vou pro lado aqui para a gente conseguir visualizar o outro canto, tá? Deixa eu diminuir aqui, vamos ver como que fica melhor a visualização. Beleza, eu vou abrir aqui, pronto. Então aqui a gente vai começar a criar o nosso JSON, tá? O que que eu tenho nesse cara aqui, pessoal? Olha só, acabou abrindo, maravilha. A gente tem aqui, ó, então como eu comentei, abro chaves, beleza? E aí eu posso vir aqui e dar um Enter. Nesse cara aqui, por exemplo, eu vou colocar nome, eu vou colocar Robert, ok? Aí eu vou vir aqui, vou colocar, por exemplo, tecnologia. Eu vou colocar aqui, eu gosto muito de Kubernetes, atualmente, ok? Vamos colocar aqui, por exemplo, interesses, ok? Olha que interessante, eu colocando um array dentro do objeto de chave-valor. Então, meus interesses, por exemplo, é o quê? Tá? Se eu vim aqui, eu tenho como interesse automação. Olha só, automação. Vamos colocar aqui automacão, né? Eu tenho aqui monitoramento. Eu tenho aqui a parte de Kubernetes, containers, ok? Então, esses aqui são meus interesses, por exemplo. Olha só como que é a estrutura do JSON. Então, eu começo com um elemento de chave-valor, ok? Na chave, lembra que eu comentei que a chave ela tem que ser só string, maravilha. Mas o valor dela pode ser várias coisas, né? Entre uma delas um próprio array. Então, aqui por isso que no interesse eu coloquei aqui a automação. Eu posso vir aqui, por exemplo, em busca, aqui, vou colocar aqui, buscando oportunidades. Eu estou olhando aqui como se fosse o LinkedIn, tá? Eu estou lembrando o LinkedIn aqui. E aqui eu posso colocar, ó, como status, olha que interessante, false. Então, esse cara aqui, ele já está entendendo que o Robert, ele trabalha com Kubernetes, tem interesses em automação, monitoramento e containers, e se está buscando oportunidades, o status é false. Então, aqui eu estou trazendo um exemplo para você ver na prática como que funciona. Mas um outro ponto que você precisa entender aqui é o seguinte, deixa eu tirar um pouco o zoom, e eu vou fazer aqui, ó, não é nem o zoom, deixa eu tirar aqui a tela toda. E olha só que eu vou jogar esse cara para o lado para ele exibir essa estrutura aqui. Vocês estão vendo a observação aqui, quando eu mostro como árvore, eu posso colocar aqui como código também, tá vendo? Ele está buscando oportunidades, false, tecnologias e tudo mais. Robert, se eu vim aqui, por exemplo, e colocar uma tecnologia de novo. Olha só, eu vim aqui e vou colocar aqui, agora eu vou colocar AWS. Olha o que vai acontecer. Ele deu aqui um errinho, porque eu tenho que colocar um vírgula. Então, depois, sempre que a gente for separar os elementos aqui dentro de um JSON, a gente tem que colocar sempre uma vírgula no final. E no último ponto aqui, a gente não precisa colocar vírgula, né? No último elemento ali do nosso objeto. Vou vir aqui, vou trazer. Olha só que interessante. A minha tecnologia, AWS, agora o que aconteceu? Ela foi substituída. Porque quando você trabalha com elemento de chave e valor, as chaves sempre tem que ser únicas, ok? Então, uma chave sempre tem que ser única. Você não pode passar ela duas vezes, porque senão, na verdade, você está substituindo elas, ok? Então, como que eu poderia fazer para passar mais de uma tecnologia, Robert? Transformar esse elemento aqui em um array também, né? Então, eu venho aqui, Kubernetes, e aqui, AWS. Aí eu vou lá e fecho o colchetes. Então, esse cara agora é uma lista. Então, eu venho aqui, e ao invés de tecnologia, eu vou deixar como tecnologias, beleza? Vou formatar aqui. Olha só, pronto, agora eu tenho tecnologias e eu tenho interesses. E observem que os objetos de array, eles têm um indexes, né? Tem identificação. Então, o array, ele sempre começa no elemento 0 e assim por diante. Então, 0, 1, 2, tá? Se eu colocar, conforme mais elementos eu coloco, mais elementos ele vai ter. Quando a gente está falando de programação, por exemplo, é aqui que a gente vai fazer um for, tá? E assim por diante. Maravilha, Robert. Mas você falou que o JSON, essa é a primeira estrutura. Tem a segunda estrutura que é um array. Como que eu utilizo? Venho aqui, abro colchetes, ok? Olha que interessante aqui. Coloco o JSON. E aqui, ó, eu coloco um vírgula e coloco de novo. Então, observe o que eu estou fazendo. Eu estou colocando dois elementos. Então, vou pensar aqui um exemplo de uma pessoa que trabalha comigo aqui no time que está estudando para Kubernetes. O Bernardo, ele gosta de Kubernetes, mas ele gosta de Azure, ou conhece mais de Azure do que AWS. Os interesses dele são automação, monitoramento e containers também, e buscando oportunidade, status false. Se eu fazer o load para cá agora, observe que eu tenho um array, ok? Esse array tem dois elementos, elemento 0 e elemento 1. Se eu clicar no 0, ele traz para mim Robert, tecnologias, interesses, e aqui se eu clico no segundo, ele traz o do Bernardo já, tá? Então, dessa forma aqui, o que a gente pode fazer? A gente pode
seguir e conseguir fazer diversos filtros utilizando o JSON Path, por exemplo, tá? Só que aqui, para esse vídeo não ficar muito longo, você conseguir fazer o desafio, você conseguir fazer o exercício, eu vou parar por aqui. Mas é o seguinte, se você chegou até aqui, é porque você gostou. Então, não esquece, já deixa o seu curtir, compartilha com o pessoal, compartilha nas suas redes sociais, porque esse é um conteúdo de extrema importância. E eu quero que ele chegue a mais pessoas, para que mais pessoas tenham esse mesmo conhecimento que você está tendo agora, ok? E é o seguinte, se vocês gostaram, deixa aqui nos comentários, gostei, quero saber mais. Por quê? Se vocês gostaram desse vídeo, eu vou preparar um vídeo ensinando como fazer filtros dentro de um JSON utilizando o JSON Path. Então, totalmente na prática, a gente vai fazer diversos exemplos, a gente vai brincar bastante aqui com toda essa estrutura para você conseguir entender e fazer os filtros necessários quando você estiver trabalhando com Kubernetes, por exemplo, na saída, com Docker, quando você estiver trabalhando com Python. Então, você entender isso aqui vai ser muito interessante. Principalmente também quem trabalha ali com os Zabbix. Nos Zabbix nós temos o pré-processamento com JSON Path. Então, a gente também consegue aplicar isso daqui, ok? Ah, e último recado. Se você não é inscrito no canal, não feche esse vídeo antes disso, né? Então, vai lá, se inscreve no canal, ativa as notificações, porque toda semana aqui a gente está soltando vídeo, soltando conteúdo novo para você aprender mais e evoluir juntos aqui nessa jornada DevOps. Maravilha? Então, vamos lá. Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!